tudo bom? Obrigadinha por vocês estarem comigo assistindo esse vídeo. Como você já sabe, eu tô grávida. Exatamente, estou de 2 meses e 1 semana. Agora estou de 9 semanas. E eu vim aqui para contar para vocês como é que foi desde que eu descobri. Porque até então eu não consegui gravar vídeo. Eu achava que eu ia gravar um monte de vídeos, mas, gente, eu passei tanto mal. Mas tanto mal que eu não conseguia. Eu não conseguia. Agora eu tô melhor, os enjoos diminuíram, mas não passaram. E eu acho que agora eu consigo, agora eu consigo fazer os videozinhos pra vocês. Então foi assim. É, Na verdade eu descobri que eu tava grávida, eu desconfiei que eu tava grávida por causa da minha temperatura basal. Porque eu fui no médico, né? E disse que tava querendo engravidar. Aí ele me deu um folhetinho, um papelzinho que eu vou mostrar pra vocês, para marcar todo dia a minha temperatura basal, né? Para ele calcular esse aqui tá em branco. Outro, esse daqui era o que eu ia anotar o próximo, né? Mas graças a Deus eu não cheguei nesse próximo. Então, aqui você anota a sua temperatura basal, você tem que medir todo dia de manhã. E antes de levantar da cama, você tem que colocar debaixo da língua e anotar, né, nessa folhinha, sua temperatura basal. Por quê? Porque quando você tá ovulando, a temperatura abaixa. Olha só, eu achava que era o contrário. Não, quando você tá ovulando, ela abaixa e fica um tempinho baixa. Aí depois, quando você para de ovular, ela sobe. Tanto é que, quando você engravida, a sua temperatura não desce mais. Ela continua alta. É claro que cada um tem a sua temperatura basal. Exatamente, a tabela é para isso. Não é a mesma temperatura de mim para vocês, né? Então, para você ter uma ideia da sua temperatura baixa e alta, você tem que fazer essa tabelinha para você conhecer o seu corpo. Então, o que acontece? Eu descobri assim. Por quê? Porque me falaram que quando eu suspeitasse já da gravidez, essa temperatura já não ia baixar mais. E estava perto da minha menstruação descer. Aí, tá. Aí a menstruação estava perto e não tinha nenhum indício de nada e eu já achando estranho. Eu não tinha enjoo, não tinha nada ainda. Mas estava achando estranho, porque já ia vir cólicas, já ia vir algumas coisas, né? Assim, de indícios, né, que ia descer. Como eu parei de tomar remédio em janeiro e comecei a tentar engravidar em abril, a, assim, minha menstruação estava bem desregulada, né? Então eu não estava tendo mais ou menos um dia que ia descer, mas não era certo ainda, né, do dia que ia descer. Aí, então tá bom. Aí, um dia, 2 dias e nada de descer e nada da minha temperatura baixar. Que a minha temperatura baixava e no dia seguinte descia. E nada, muitos dias já correndo. E eu louca já, porque eu já comecei a fazer as contas dos outros meses, de quantos dias eu ficava ovulando, de quantos dias eu não ficava, e já via que tava ultrapassando os dias. Aí, tá bom. Aí eu fui pra praia. Eu fui pra praia, então tava tudo bem. Aí eu comentei com a minha mãe. Falei, longe do meu marido, né? Eu falei, mãe, tá atrasado. Quer dizer, não tá atrasado, mas já era pra. Já tava na época de vir, mais ou menos, e eu não tinha indício nenhum, né, de que ia vir, que ia descer. Tava muito estranho. Aí ela, ai meu Deus, ela já ficou animada, ai, já ficou nervosa. Aí eu deixei pra lá. Aí no meio dessa semana, eu peguei na quarta-feira, eu fui no final de semana na praia. Aí na quarta-feira, eu fiz o exame. Não tava aguentando mais. Aí eu fiz o exame e deu positivo. Ai, deu positivo. Aí, se poderia depois do serviço ir no hospital, mas não ia dar tempo, né, de fazer surpresa pro meu marido e eu não ia aguentar de ficar um dia sem contar pra ele. Eu não ia aguentar. Aí que foi que eu fiz? Eu fui na sexta, mas eu tive que aguentar quarta, quinta e sexta. E foram os piores dias da minha vida. Aí sexta-feira eu comprei outro exame de uma outra marca. Falei, vou fazer mais um antes de ir na clínica.
Fiz um monte, que eu vou até mostrar pra vocês, que eu fiz um monte. Peraí que eu vou pegar. Ih, tá difícil. Tá difícil, outro vídeo eu mostro pra vocês. Eu fiz um monte de teste, porque em cada caixinha vem 2, 3, né? Então eu não vou fazer mais depois. Então eu já aproveitei e fiz tudo. Tava tudo positivo, só alegria, então fiz tudo. Aí tá. Aí deu tudo positivo. Aí eu fui no hospital. Aí fizeram mais um teste lá comigo, de xixi também, né? De urina. Também deu positivo. Aí eles, né, fizeram exame, né? O Papa Nicolau, né? E deu tudo certo. E eu tava já com saco gestacional, né? Eu tava de 1 mês e 1 semana. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui no Japão, eles calculam o tempo de gravidez com o último dia que desceu pra você, né? A gente tem ideia mais ou menos do dia que foi, mas vamos, né, fazer do jeito dos médicos. Então eu estaria de 2 semanas, no caso, de 2 a 3 semanas no caso, se fosse da nossa conta. Mas como ele conta desde a menstruação, da última menstruação que desceu, né, do dia que desceu, então ele já tinha 1 mês e 1 semana. Aí tudo bem, aí depois eu tive que mentir pro meu marido, eu tinha faltado no serviço. Só que a sorte é que eu saio depois de casa. Então ele não desconfiou. Aí eu já liguei pro meu Tantosha, né, pro japonês que cuida dos brasileiros, né, nas fábricas, né. Liguei pra ele, falei com ele, falei que ele tava passando mal e tal. Não falei nada disso porque eu não tinha confirmado ainda, né. Mas já tinha 8, 9 testes, tudo positivo, eu poderia falar, mas eu não falei, né. Aí eu faltei, aí eu tive que mandar mensagem nos mesmos horários, né? Pra ele não desconfiar e tal. Nossa, e foi muito gostoso. Aí de noite a gente fez a surpresa, que não ficou muito boa a gravação porque eu tava muito nervosa, e enfim. Mas eu vou postar pra vocês o dia da surpresa, que eu falei pra ele. Ah, e eu nessa semana eu falei pra minha mãe que tinha descido pra mim. Por quê? Porque ela já tava desconfiada, porque eu tinha falado pra ela na praia. E eu falei pra ela que eu tinha descido pra descartar isso pra ela. Porque eu quero fazer surpresa, né? E eu também. Dizem que é bobagem, alguns dizem que é bobagem, outros concordam. Então, eu vou de mim, sabe? Pra eu ficar assim, sem pressão, sabe? Eu já tenho 35 anos. E eu tenho uma saúde de ferro, graças a Deus. Minha mãe teve 4 filhos normal também. Então, se for por genética, tá tudo certo, né? Mas eu quero esperar os 3 meses pra dar a notícia pra galera. Esse vídeo eu tô fazendo e eu ainda não dei a notícia. Eu vou dar final desse mês, que estamos em agosto. E eu vou dar final desse mês. E no próximo vídeo eu vou falar dos sintomas que eu tô tendo no primeiro trimestre. Gente, tá difícil. Mas tá difícil. Tá bom, ó? Um grande beijo e voltem sempre.